Olá pessoal, bom dia, tudo jóia com vocês? Eu sou Luiz Ricardo, engenheiro eletricista, formação em técnico em eletrotécnica e automação. Atuo na área da eletricidade desde os meus 18 anos, então tenho aí 15 a 16 anos de experiência na área elétrica, desde montagem, construção, instalações elétricas prediais, industriais e também um pouquinho ali do sistema elétrico de potência. E eu atuei durante a minha vida profissional. Eu quero falar para vocês hoje sobre os itens que compõem um laudo das instalações elétricas. Primeiro, é, esse laudo das instalações elétricas tem como base referência à norma regulamentadora NR10, que é Segurança nas Instalações Elétricas. Essa norma ela abrange desde a construção até o comissionamento, até a manutenção e operação da sua fábrica, do seu ponto comercial. E essas instalações que tem que se basear e ter esse laudo são as instalações que possuem uma carga instalada maior, ok, ou superior a 75 quilowatts de potência instalada. Então, você que possui um transformador de entrada na sua planta industrial, você já precisa se preocupar com os itens que eu vou falar para vocês, ok? Fica comigo aí que eu vou passar algumas dicas para você compor aí o prontuário das instalações elétricas da sua indústria e não ser pego aí em eventuais auditorias. Entenda o porquê. Primeiro ponto, laudos técnicos periódicos. O que são isso, Luiz Ricardo? O que significa isso? O laudo técnico periódico, ele tem algumas separações. Ou seja, existe o conjunto do laudo, que é feito por um profissional legalmente habilitado, e esse profissional legalmente habilitado tem que ter o seu registro no CREA, tá? E expertise para fazer esse tipo de laudo para a sua empresa. Então tem duas situações iniciais, primeiro que se faça. Então, quais são eles? Primeiro, o relatório técnico das instalações elétricas é a primeira coisa que você, proprietário, dono, responsável por uma instalação elétrica industrial, uma empresa que é acima de 75 quilowatts, precisa contratar uma empresa para fazer esse relatório técnico. É a primeira coisa do prontuário. É nesse relatório técnico que vai ser levantado as pendências que possuem as instalações. Ou seja, o que será verificado? Será verificado as instalações elétricas de média tensão, que é a entrada desde ali do ponto de medição da EDP, o transformador, o subículo de medição, a subestação, será feita uma verificação de como que está aquela instalação, como que estão aqueles itens de proteções ali da sua fábrica. O segundo laudo que será feito dentro do relatório técnico das instalações será o laudo das instalações elétricas de baixa tensão. O que significa isso? Vai ser olhado cada painel, será verificado cada painel, será verificado as instalações elétricas da sua residência e ali será pontuado um diagnóstico. Que diagnóstico é esse? Vai verificar todos os pontos nos quais você, a indústria, não está adequado às normas vigentes, NR10 e 5410. Beleza? Então, quais são os outros pontos que o relatório técnico vai identificar e que você precisa ter para compor o laudo das instalações elétricas, tá? Que é o prontuário? Você precisa ter atualizado o laudo do sistema elétrico de potência. O que significa isso? O laudo das proteções contra descargas atmosféricas, o laudo de SPDA.
Segundo, o laudo do sistema de aterramento. Verificar se a malha está em condições operacionais, se todos os captores dos para-raios estão conectados. E um relatório de inspeção termográfica. O que significa isso? Vai verificar a condição que se encontram os seus componentes do quadro de distribuição, dos disjuntores ali. Vai verificar a condição dos conectores, dos cabos, dos disjuntores, e aí, através desse laudo, vai verificar como é que está a saúde dos seus componentes, né? Se está em bom estado operacional. Segundo ponto importante, projetos obrigatórios. O que você precisa ter para compor o prontuário das instalações elétricas? Primeiro, diagramas unifilares atualizado, asbiltado. O que significa isso? Você teve um aumento das suas cargas na sua fábrica ao decorrer dos anos. E nesse aumento, o projeto tem que ser atualizado. Você tem que fazer uma revisão, você tem que deixar desenhado os circuitos ali, cada circuito, cada disjuntor vai para uma bomba, vai para um circuito, então isso tem que estar identificado no seu quadro. Você tem que ter atualizado o projeto de SPDA e aterramento. Você precisa também ter validado, assinado o projeto de prevenção de combate a incêndio. E você precisa também compor os procedimentos e instruções técnicas. O que significa os procedimentos e instruções técnicas? É um conjunto de padrões operacionais para manutenção na sua fábrica. É ali que vai dizer os procedimentos, os EPIs, o passo a passo para que o seu eletricista venha desempenhar as suas atividades com segurança. Terceiro ponto, quarto e quinto ponto, obrigatório, controle documental. O profissional tem que ter um profissional legalmente habilitado para tomar conta do prontuário das instalações elétricas. Então, dentro do laudo de NR10, nossa empresa também faz isso, nós damos uma consultoria para que a empresa possa realizar esse controle documental. O que significa isso? É a ficha de controle de todos os funcionários que atuam na manutenção elétrica, ok? Então, quando você tem esses documentos ali, você vai ter esse controle documental. O que é esse controle? Os custos de NR10 atualizados, os controles dos CAs, das botinas, das luvas, os relatórios feitos, os checklists, as manutenções, o controle documental dos EPIs, EPCs. Então, é muito importante esses dados estarem todos no mesmo local. Okay? Então, vamos lá. O que é o prontuário das instalações elétricas? Que às vezes as pessoas ficam preocupadas com isso. O que é? O prontuário das instalações elétricas é um sistema organizado de forma a conter os documentos que compõem o laudo de NR10. Ou seja, o PIR deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador, ou seja, e uma pessoa formalizada designada pela empresa. Pode ser uma empresa externa, pode ser um profissional externo, se a empresa não tem um profissional, tá? Que trabalhe na empresa, devendo permanecer o que? À disposição de todos os trabalhadores em serviço com eletricidade. São documentos que tem que estar ali à disposição para que o profissional possa ler, possa estar na sua vista. E chegou no painel, ele vai ter ali os dados daquele painel e terá ali visível para ele o diagrama unifilar para que ele possa entender qual é o disjuntor de cada circuito, para que ele possa efetuar uma manutenção de forma segura. Então, o relatório técnico das inspeções, o RTI, é um relatório feito primeiro nas instalações elétricas com base da associação, né, de normas técnicas, ou seja, NR10 e NBR 5410. E ela vai demonstrar as condições encontradas, sendo em duas situações o laudo
das instalações elétricas de média tensão, com base na NBR 14039 de 2005, e é feito em que instalações? É feito na verificação do quê? De 1000 volts até 36.000 volts, ok? Ou seja, de 1 kV até 36 kV. E também é feito o laudo das instalações elétricas de baixa tensão, com base na NBR 5410 e NR10. E as tensões ficam inferior a 1 kV de corrente alternada ou 1,5 kV em corrente contínua. Então é importante você entender e compreender essas duas situações, essas duas extremidades. E é nesse relatório que vai ter ali um cronograma de atendimento, um acompanhamento das pendências, que o profissional legalmente habilitado vai mostrar para a empresa os pontos de melhoria que devem ser realizados, ok? Então, primeiro, os 12 pontos mais verificados no laudo das instalações elétricas de média tensão será medidas de proteção contra choques elétricos, incluindo as medições relativas às proteções e barreiras e invólucros, ou seja, é verificar se realmente a sua subestação de entrada, se o seu cubículo de medição está de acordo com as normas. Presença de barreiras contra fogo e outras precauções. Seleção de condutores de acordo com a sua capacidade de condução de corrente ou queda de tensão. Escolha e ajuste dos dispositivos de proteção e monitoramento. Então, isso é uma parte importante, que ali vai verificar o quê? Vai verificar a seletividade da proteção dos relés. Se a sua instalação tiver uma subestação, vai ter logicamente um sistema de proteção. Então tem que verificar se existe a parametrização correta da subestação. Ok? Presença de dispositivos de seccionamento e comando, se eles estão corretamente localizados, seleção dos componentes das medidas de proteção de acordo com as influências externas, identificação dos condutores do neutro e proteção, presença do diagrama unifilares, que nós falamos lá atrás, que é muito importante, os esquemas elétricos e avisos de outras informações similares, e identificação dos circuitos, dispositivos, fusíveis, disjuntores, seccionadores, terminais, transformadores, tudo isso tem que estar identificado na sua instalação, no seu cubículo de medição. E verificação também correta dos circuitos, né, das conexões ali daquela instalação. E, convenientemente, verificar a acessibilidade para a operação. Existe algum empecilho de operar, de ligar e desligar um disjuntor, manobrar uma chave? É importante verificar isso. E também algo que é visível, verificar distâncias mínimas entre a fase e o neutro dos barramentos. Porque existe um campo eletromagnético que acontece em volta do barramento, em volta do condutor, que essas distâncias têm que estar de acordo aí com a norma vigente. E os 10 pontos mais verificados numa inspeção de baixa tensão é verificar as medidas de controle, né, e proteção contra choques elétricos, medidas de proteção contra efeitos térmicos, seleção e instalação das linhas elétricas, seleção e ajuste e localização dos dispositivos de proteção, presença de dispositivos de seccionamento, disjuntores, DR, se a sua adequação e localização está ideal, adequação dos componentes e das medidas de proteção. Às vezes você tem um painel que está ligando um circuito que está ali numa área molhada, e é nesse laudo, nessa inspeção, que nós vamos verificar se possui DR ou se não possui. O DR, ele é especificado extremamente indicado para áreas molhadas, e quando não tem, já é uma pendência. Identificação dos componentes, que é importante fazer o quê? Disjuntor 1, bomba 1 de circulação, disjuntor 2, liga painel de comando
da esteira. Então, isso é muito importante que tenha essa identificação nos disjuntores. Presença das instruções, sinalizações e advertência requerida. O que é isso? Placa de advertência do nível de tensão do quadro, placa de advertência de somente profissionais autorizados e habilitados a intervir nas instalações elétricas e o risco de choque elétrico. Execução das conexões, verificação se existe barramento, se existe terminal, se os condutores estão adequadamente identificados e verificar o que? Acessibilidade para a operação, porque muitas vezes em algumas empresas colocam caixas na frente dos painéis e às vezes nem consegue ali enxergar onde que se encontra o painel. Então é muito importante esses dados. O que é um diagnóstico de NR10? O diagnóstico de NR10 é uma análise feita no estabelecimento que avalia o grau de implementação da NR10, indicando o cenário atual e o que é preciso ser adequado para o atendimento à norma. Então, é através desse diagnóstico, primeiramente, antes de fazer todos os itens do prontuário das instalações elétricas, que você, cliente, você dono de indústria, deve fazer para saber como é que está ali a adequação da sua empresa. E eu te dou agora 6 motivos importantes para você, dono de uma indústria, seja ela de produção de café, ou tratamento de frutas, né, ou uma indústria aí de polo moveleiro, enfim, que tem ali um transformador de entrada, uma carga acima de 75 kV, você tem 6 motivos para realizar o laudo. Quais motivos são esses? Primeiro motivo, se sua empresa possui um seguro empresarial, a seguradora poderá se negar a cobrir um evento sinistro no parque da sua indústria, no caso, se você não possui um laudo das instalações elétricas com base na NR10. Segundo, o laudo da NR10 é exigido no AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, sem o qual não é possível renovar o alvará de funcionamento. Em caso de um acidente, terceiro motivo, em caso de um acidente com choque elétrico, os responsáveis pela empresa responderão civil e criminalmente pelo não atendimento às normas regulamentadoras. Quarto, risco de autuação dos órgãos de fiscalização, como o Ministério do Trabalho. E quinto, o laudo da NR10 é uma exigência em certificações da ISO. Então, se você está pensando em realizar a certificação de ISOs na sua empresa, se você precisa de fazer exportação de seu produto, você precisa se adequar e montar um prontuário das instalações elétricas. E sexto, com o laudo da NR10, diminui o risco de acidentes em choques elétricos, né, com queima de equipamentos, incêndio, dentre outros. Então, você não quer tomar prejuízo, né, meu querido? Você não deseja tomar prejuízo. Então, é muito importante que você pense e chame uma empresa qualificada a fim de realizar um plano estratégico para você, realizar um laudo e te assessorar na medida ali para você construir o prontuário das instalações elétricas. E é muito importante, a empresa que possui uma instalação acima de 75 kV precisa ter um profissional legalmente habilitado, responsável, com RT recolhida em nome da empresa, sendo responsável pelas instalações elétricas da sua indústria, ok? Tudo isso engloba aí a criação do prontuário das instalações elétricas. E aí, eu finalizo e coloco algumas informações para vocês. Se você gostou dessas orientações, entre em contato. Qualquer dúvida, sugestão, se você precisar de material, alguma coisa para te associar, assim, nós possuímos a nossa empresa LRT, Engenharia, Manutenções e Serviços, nós possuímos um checklist e eu posso enviar para você
se você precisar, para você verificar o que você precisa fazer para compor o prontuário. Então, entre em contato conosco, né, nos nossos contatos aí nos telefones, através do nosso e-mail, que eu mando para você o nosso padrão, o nosso checklist das instalações elétricas para você compor o prontuário das instalações elétricas. Tenha um ótimo dia, ok? Forte abraço e conte com nossa empresa, com a nossa experiência nas instalações elétricas para te associar aí, para manter um contato empresarial com você. Conto com o seu apoio, conto com o seu contato. Vem!